Olá novamente. Para fechar esse nosso assunto sobre internet, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre segurança. Basicamente, eu vou falar com vocês sobre dados de navegação. Então, que dados são esses? Quando você acessa a internet lá no seu browser, no caso aqui nós estamos utilizando o Google Chrome, os seus dados de navegação eles ficam salvos, tá, no computador. Esses dados de navegação, esses registros, são chamados de histórico de navegação. Além disso, dependendo do site que você acessar, esse site ele pode gravar alguns arquivos no seu computador, isso é algo normal. Esses arquivos são chamados de cookies. Então, por exemplo, você está acessando lá uma loja online e aí você pesquisou, né, como nós fizemos lá no vídeo anterior, sobre celulares, você quer comprar celulares. Então essa loja provavelmente ela vai gravar um cookie lá no seu computador, marcando, né, que você pesquisou celulares. Mas para que eles fazem isso? Qual que é a ideia? Quando você entrar novamente nesse site, muito provavelmente ele já vai te dar logo de cara ofertas de celulares. Às vezes, né, se você já utiliza o Facebook, né, ou alguma rede social, pode acontecer, por exemplo, você entrou lá no Facebook e já começa a chover a oferta daquele produto que você pesquisou antes. Se isso já aconteceu com você, você já parou para pensar por que isso acontece? Então tudo isso tem a ver com esses dados de navegação, cookies e tudo mais. Então eles guardam as suas preferências no seu próprio computador e aí quando você acessa o site novamente ou outros sites, eles dão uma olhada nesses cookies para ver o que você andou pesquisando. Ah, Sidney, mas eu não gostei disso não, eu não quero que fique registrando os meus dados de navegação, o que eu faço. Ou eu estou usando um computador que não é meu, então eu não quero que isso fique registrado. Então eu vou mostrar aqui algumas ações que você pode realizar. Bem, estou aqui no Google Chrome. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as configurações aqui. Então você vai vir aqui nesses três pontinhos e aqui você tem as configurações. Logo aqui abaixo, você rolar aqui um pouco a sua tela, você vai ver que tem essa área aqui, né? Privacidade e segurança. Então aqui nessa área você tem, ó, a primeira opção, limpar dados de navegação. Então você pode vir aqui, por exemplo, e selecionar aqui, ó, tanto os cookies de sites, imagens que estão em cache. O que é a imagem que está em cache? Quando você acessa um site, essa página, né, tem imagens, GIFs, essas coisas, o browser costuma guardar essas imagens num cache. O que é esse cache? É um espaço lá na sua memória secundária onde ele grava esses arquivos temporariamente. Então qual que é a ideia? Se dentro de um determinado período ou alguns poucos dias você acessar aquele site de novo, aquela página, ele vai carregar mais rapidamente essa imagem. Por quê? Porque ele já está salvo no seu computador. O que acontece? Se você tem pouco espaço no seu computador, esse cache talvez possa vir a atrapalhar. Então, aqui você tem essas opções de limpar o cache, cookies e histórico de navegação. O histórico de navegação é basicamente o registro de tudo que você acessou, tudo que foi acessado nesse browser, né, com aquela conta. Então, você pode vir aqui, marcar e clicar em limpar os dados. Então, limpando esses dados, vai sumir aí esses registros de navegação. Opcionalmente, você pode vir em avançado e ver com um pouquinho mais de detalhes as coisas que tem aqui. Outra coisa, ó, ele te dá também o período, ó, período de últimos 7 dias. Então ele vai limpar só o histórico, ou cookies ou imagens, dependendo do que você selecionou aqui, só dos últimos 7 dias. Ou você pode selecionar aqui, por exemplo, da última hora, né? Digamos que você está acessando aquele computador de um amigo ou de algum estabelecimento, usou ali por 30 minutos. Você pode vir e pedir para ele apagar o histórico da última hora, por exemplo, ou, se for o caso, de todo o período. Tá? Então, desde que esse browser foi instalado, ele vai lá e vai apagar esses históricos. Quanto que eu devo me preocupar com essa questão de histórico? Principalmente quando o computador não é seu, se você estiver utilizando um computador compartilhado. Mas, Sidney, que chato, né? Então quer dizer que eu vou lá usar o computador da faculdade, o computador da escola, ou o computador do meu amigo, e eu uso com uma certa frequência, e toda vez eu vou ter que ir lá, usar e fazer isso, eu não vou me lembrar. E aí, tem uma solução? Tem. Um outro recurso que os browsers têm, e o Chrome tem também, é o recurso de navegação anônima. Como que eu acesso a navegação anônima? Eu vou mostrar para vocês logo o jeito que eu acho mais fácil, que é o atalho. Então o atalho é Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N. Ele vai abrir, ó, esse Chrome todo escuro e vai ter uma mensagem logo aqui no centro. Você entrou no modo de navegação anônima. Então aqui ele te dá algumas informações. Ó, o Chrome não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites, informações fornecidas em formulários. É possível que a sua atividade ainda esteja visível, tá? Os websites que você visita, seu empregador, sua escola, seu provedor de acesso à internet. Como assim, né? Quer dizer que mesmo na navegação anônima pode acontecer de alguém ver o que eu acessei? Sim, gente. Na verdade é muito difícil você ser anônimo na internet. Então
por exemplo, você está lá na faculdade, utilizou um computador do laboratório, mesmo você apagando o seu histórico, você usando a navegação anônima, geralmente nessas instituições eles mantêm um log de tudo que foi acessado na rede da instituição. Então você está ali usando o laboratório e esse laboratório faz parte de uma rede maior de computadores que tem pessoas que administram essa rede e tudo mais. Então é comum que as instituições guardem históricos, até por questões legais também, para poder depois ver o que aconteceu, caso aconteça algum problema. Se eu puder te dar uma dica, né, preciosa, é cuidado com o que você acessa em computadores que não são seus. Lembra que você dificilmente, quase impossível você ser anônimo na internet. Então nesse modo anônimo, você pode acessar aqui qualquer site, vou acessar o site do IFMS aqui, você pode acessar os sites, você pode acessar o seu e-mail lá no laboratório da sua escola ou no seu trabalho, que ele não vai salvar esses dados de navegação no computador. Então o que isso significa? Que se outra pessoa vier utilizar esse mesmo computador e o mesmo browser, ele não vai ver o que você acessou. Isto não significa que o administrador da rede, as pessoas da TI que tomam conta da instituição, não poderão ver o que você acessou, porque, como eu falei, isso vai estar registrado lá nas ferramentas deles. De qualquer forma, se você está usando o computador, está fazendo nada demais, está estudando, está vendo vídeos, está vendo conteúdos que não tem nenhum problema legal, né, digamos assim, não tem problema, mesmo que fique registrado lá, né, não significa, tá, que o administrador da rede vai ter acesso à sua senha do e-mail, ou vai conseguir entrar no seu e-mail, nada disso. A gente está falando de dados de navegação, é saber que site você visitou. Fica tranquilo, perfeito? De qualquer forma, usando a navegação anônima, você não vai precisar ficar fazendo todo aquele processo de limpeza, de histórico, cache e tudo mais. Então, com essas dicas de segurança, você vai poder utilizar aí os computadores principalmente fora da sua casa, computadores que não sejam seus, com um pouco mais de segurança, beleza? Abraço!